Olá, amigos. Domingão de Páscoa, dia 17 de abril. Primeiramente, feliz Páscoa para você. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os dias 18 a 22 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se. Clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre estar antenado em todo o conteúdo novo que entrar aqui dentro do canal. Além disso, aproveite bastante todo o conteúdo existente. Vamos então no radar dessa semana falar sobre os seguintes ativos. Primeiramente Ibovespa, depois falo de futuros, dólar e de juros, DI, contrato F25. Depois venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, BBDC4, Prio 3, BPAC 11, GGBR4, CS, AN3, Ecor 3, B3, SA3 e TSA4, JBSS3, SBSP3 e Magazine Luiza MGLU3. Vamos começar então pelo Ibovespa, mas antes vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, que nessa semana terminou em queda de 1,81%, confirmando o movimento de queda, de correção contra esse movimento aqui de subida, então correção dessa subida, que tem um suporte mais relevante nessa região aqui, em torno dos 114.500, 115 a 114.500, a região mais relevante pelo gráfico semanal, onde a média móvel de 3 períodos nesse momento encontra-se na casa dos 114.761. Então fala assim, Dalton, será quanto tempo mais o Ibov pode corrigir? Tecnicamente, até de mais 1 a 2 semanas faria sentido. Ou seja, poderia corrigir por mais uma semana. Não significa dizer que essa próxima semana vai ser uma semana de queda. Lembrando que é uma semana mais curta, que tem feriado na quinta-feira. E dia 21. E aqui nós temos uma chance de, por exemplo, vir abrir caindo e poder terminar a semana positiva, ou seja, para poder gerar um fundo ascendente em cima de uma região de suporte. Esse seria o sinal mais representativo para reforçar a expectativa de poder, após a correção, gerar um movimento de subida caminhando para a região ali dos 124, 125 mil pontos. Então essa seria a alternativa. E lembrando que se ocorrer algo muito relevante aqui para baixo, aí começa a enfraquecer essa expectativa da gente ter algo lá perto dos 125 mil pontos, um próximo movimento de subida. E olhando para um gráfico diário, o Ibovespa segue dentro de um processo de queda, gera alguma sinalização de alta se superar a máxima do pregão de sexta, que foi de 116.781. Enquanto isso não acontecer, como está dando um movimento de queda no gráfico diário e no gráfico semanal, expectativa de poder caminhar ainda mais abaixo, ou seja, de buscar suportes mais para baixo, que já entra na região ali dos 115.000 a 114.500, é a região mais relevante, tanto pelo gráfico semanal quanto pelo gráfico diário. Mas já é importante ressaltar que já está dentro de uma região de suporte, ou seja, já está batendo na região de 116 mil pontos, que era aquela região já comentada antes, 116 a uns 115, 114.500 é a faixa de suporte principal para o Ibovespa. Então temos aí um cenário de um viés ainda de baixa de curtíssimo prazo, tanto pelo semanal quanto pelo diário, mas é uma correção dentro de um longo movimento de subida, no caso do gráfico semanal, uma correção dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo, esperando aí o Ibov gerar mais uma sinalização positiva aí nas próximas semanas. No dólar nós tivemos aqui uma semana estável, menos 0,14%, mas ainda dentro de uma possibilidade de correção. Quebrou a sequência de máximas descendentes aqui? Não quebrou essa sequência de máximas descendentes. Então quebra a sequência de máximas descendentes se superar essa máxima do pregão da última semana, 4.763,5, e isso aumentará a probabilidade de ter um movimento aqui de recuperação do dólar após essa estilingada aqui para baixo. E lembrando, olhando por um prazo maior do dólar, vou botar até o gráfico quadrimestral aqui do lado. Se pegarmos aqui o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, o que nós teremos ali é uma expectativa do dólar mais próximo, está em cima já no suporte. Então pensando num prazo mais longo já faz sentido, no lance de diversificação, de ter uma parte ali da carteira dolarizada. Duas formas, né? Com lastro em dólar, tem a carteira BDR.
E aqui nós temos ainda pensando num prazo um pouquinho maior, médio prazo principalmente, temos ainda uma expectativa, enquanto o dólar não mostrar nada diferente do que está acontecendo, de poder caminhar para a região mais de 4.200. Essa seria a principal expectativa para um prazo mais longo em cima do dólar. E aí, olhando para um gráfico diário, o que temos é uma tendência indefinida no momento. Por que indefinido? Porque gerou um topo abaixo do topo anterior, levemente abaixo, e um fundo levemente acima do fundo anterior. Então temos um cenário de indefinição, a média ali brigando, então superou a máxima dessa última semana. Fica mais para se ter algo para cima, como eu comentei lá no gráfico semanal, que é justamente o dólar para cima da média móvel exponencial de 3 períodos. Então, por enquanto, está dando um movimento de subida, anula essa expectativa de poder ter algo mais para cima completamente ao perder essa região aqui, ó, essa mínima desse fundo que foi gerado, que está lá em 4.643,5, aí aumentando a probabilidade de queda do dólar. Lembrando, para falar do dólar, mini dólar ou mesmo mini índice, falando em termos de day trade, a gente foca muito mais em fazer isso no radar do mercado, todos os dias a partir das 11 horas, uma live, e na análise de fechamento do pregão, todo dia ali após as 17 horas. Seguindo aqui para o DI, tivemos uma semana boa de alta de 3,27%, caminhando para a região que já tinha sido comentada no último radar da semana, que seria o caminho mais provável após essa boa sinalização de alta, de poder testar a região ali dos 12,20, até parou ali nos 12,15, até o patamar de R$ 12,45. Zona mais relevante de resistência, pode ir até um pouco mais acima. Aqui dentro do que está acontecendo, compraria aqui nesse nível de preço? Em cima de zona de resistência? Não. Para tiro curto de semana passada, teria que olhar só essa questão da zona de resistência, relações que eu estou ainda desfavorável. E pelo gráfico diário, para se fazer qualquer tipo de entrada, eu aguardaria alguma correção, movimento de baixo, para buscar alguma entrada mais afastada dos 12,20 e principalmente tentando pegar um movimento até a região dos 12,45 ou mesmo mais acima. Essa seria a ideia em termos de buscar a operação. Se continuar direto aqui assim, ó, aí eu me animaria mais por venda, tentando pegar um movimento para baixo aqui nos juros, no DI futuro. Seguindo aqui para falar de Petrobras, aqui está, deixa eu só colocar de volta aqui o ajuste, e mesmo assim ainda está zoado o gráfico semanal da Petro, fechamento ali menos 0,09%, mas vou colocar aqui o gráfico do TradingView. Foi o fechamento aí menos 0,09%, mas a formação é totalmente diferente do que o Profit está fazendo aqui, gerando. É que aqui o Profit está com alguns bugs de exibição em algumas periodicidades, quando o ativo tem algum ajuste, como é o caso, ajuste por conta de dividendos, aqui teve na Petro, no decorrer dessa semana, aí a distribuição de dividendos, um dividendos relevante ali na faixa de R$ 2,86, mais rendimento, enfim, mais de R$ 2,90 por ação. E aí o Profit está dando uma bagunçada na visualização do histórico. E de maneira geral, semanal, dentro de um movimento de subida, só que em cima da zona de resistência aqui desses topos anteriores. Essa máxima aqui e desse topo aqui. Então, e ainda um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima dessa última semana, localizada aqui na casa dos 30,90, reforça a chance de ter um movimento para baixo, deixando a tendência de curto a médio prazo da Petro indefinida, caso isso aconteça. Voltando aqui, falando de gráfico diário principalmente, para quem está comprado, faz sentido trabalhar com stop aí na perda da mínima desse último pregão, falando de swing trade. Para quem está de fora, faz sentido aguardar um movimento de correção para tentar pegar uma compra de pivô de alta, por exemplo, ou mesmo aqui, mais alguns candles, e um fundo ascendente ao testar ali a média móvel de 13 períodos ou se aproximar da média de 13 períodos. Região ali por volta dos R$ 30,60. Ou seja, não abriria agora, de imediato, a operação na ponta compradora. Se fosse bem arrojado, seria mais para a ponta vendedora devido ao nível de resistência que se encontra a PTR4. Vale 3 dentro de um movimento de baixa de um gráfico semanal, corrigindo sua tendência de alta de curto a médio prazo. Essa região aqui, ó, de fundos anteriores é um patamar intermediário de suporte, que aqui funcionou como resistência. Esse topo aqui em conjunto com o gap de alta funcionou como suporte aqui. Então é uma região importante para a Vale 3, mas ainda não tem nenhum sinal de alta. Tá, para buscar alguma entrada, pensando em position trade, que é aqui uma operação que dura mais de 3 semanas aí pelo menos, seria interessante acontecer algo mais para baixo no gráfico semanal para fazer uma compra algo assim, ó, superando a máxima do que no anterior pelo gráfico semanal. Então por enquanto não faria nada em cima do papel, que foi lá bater na zona de resistência relevante.
e que pode trazer aí um processo de lateralização no nível de preço que se encontra. Mas por isso que aqui eu aumentaria o critério de entrada. Não entraria de imediato se superar a máxima dessa última semana, não. Gráfico diário, em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, resumidamente seria isso aqui, leve tendência de baixa. Então não tem nenhum sinal ainda relevante para se buscar algum tipo de compra. Se fosse para arriscar compra dentro de um contexto um pouco mais indefinido ali, olhando um gráfico semanal, tipo uma movimentação que ainda pode vir mais para baixo, ficaria mais interessado em buscar entrada ali mais perto dos R$90 e superação da máxima do que na anterior na sequência. Essa seria a ideia de arriscar um pouco mais em Vale 3 numa compra de swing trade. Falando aqui agora de gráfico semanal, BBDC4, Bradesco, está dentro de uma tendência indefinida, de curto a médio prazo. Significa dizer que dentro desse contexto você não consegue ter assim, nossa, é muito mais provável que vai dar porrada para cima, ou vai dar não porrada, mas vai dar um movimento mais forte para cima. Não tem isso ainda bem definido aqui no papel, mas como está indefinido e pode ter algo aí para cima, a primeira forma de buscar uma compra arriscando um pouco mais seria pelo gráfico semanal superando a máxima dessa última semana, 21,72. E o stop ficaria pela volatilidade, mesmo no papel, pode pegar a volatilidade aqui, 21,72 menos 1,24, seria o ponto de stop da operação pelo gráfico semanal. E tentaria pegar duas vezes esse R$1,24 em termos de objetivo, ou seja, se sair dessa lateralização, dessa indefinição. Indefinição por quê? Porque basicamente você tem uns fundos ascendentes, posso traçar até daqui mesmo, fundos ascendentes, e topo descendente. Tá? Então, mais ainda, o papel pode vir aqui mais para baixo? Pode caminhar um pouquinho mais para baixo ainda antes de gerar um sinal de arriscar essa compra aí num cenário de indefinição da tendência do gráfico semanal. Semanal e mensal também está bem indefinido. Pelo gráfico diário, a alternativa de entrada seria mais essa compra pelo semanal, seria um pivô de alta no gráfico diário. Que aí, enfim, dá para buscar também a compra pelo diário com stop abaixo da mínima do candle que gerar um rompimento e tentar pegar um movimento aí de subida, pelo menos buscando ali uma região mais de resistência, que seria da região dos 22,55 até o patamar de 22,70. Prio 3 fechou bem a semana com alta de 5,6%, uma das alternativas de entrada. Como o papel ainda também está dentro de um contexto um pouco mais de indefinição do semanal, pegar os principais movimentos, vai aqui, bate na resistência e vem aqui para baixo, até vai lá embaixo, volta lá em cima, vem aqui embaixo. Enfim, está dentro de um nível de suporte. Superação da máxima desse candle seria uma alternativa de entrada, com stop aqui para baixo, tentando pegar um movimento para cima. Só que a resistência vai ficar ali um pouco acima de uma relação de retorno de 1 para 1, que é o risco para essa operação. Mas seria uma das alternativas, olhando de maneira geral, que num gráfico de prazo maior como um mensal, a tendência é de alta de médio a longo prazo. Tá? Então seria uma alternativa aí para position trade em Prio 3. Depois de Prio 3, eu vou falar de BPAC11. BPAC11. A ação está dentro de uma tendência de alta. Vem aqui, eu vou passar até direto aqui o movimento. Vem para cá direto, aí volta aqui, gera um pivô de alta que não vai muito longe. Para mim, isso aqui está sendo uma correção semelhante à correção em duas etapas. Vamos ver se o mercado vai confirmar isso. Ele começa a deteriorar o cenário se o BPAC11 vier para fechar aí abaixo dos 23,70, 23,60. Isso já no gráfico semanal. Isso deterioraria o cenário. Mas em termos de buscar uma compra ainda a favor de um fundo ascendente, testando média móvel 3 períodos, aqui é a alternativa e a principal forma de arriscar essa compra. Primeira forma aqui em termos de aguardar algum sinal de alta, superação da máxima da semana passada, R$ 26,00, que é uma sinalização positiva que aumenta a probabilidade de subida do preço. Não é uma certeza, é uma probabilidade. Por isso que a gente trabalha em cima com gestão de risco em todas as posições por conta. Porque ou a nossa leitura está errada ou a probabilidade pode não se confirmar. Então, por enquanto, tendência de alta e a possibilidade de fazer essa compra pelo gráfico semanal, a favor também do movimento de alta do mensal acima da média móvel de 13 períodos. Gerdau, GGBR4, também ativo que recuperou sua tendência de alta com esse movimento de subida, que nesse momento encontra-se num nível de preço aqui, que era uma paradinha do preço, que aqui funciona como resistência, aqui fechou uma vez acima, já voltou para baixo, resistência, agora está em cima desse patamar como suporte. Então, se conseguir também quebrar a sequência de máximas descendentes, é a alternativa principal de se buscar alguma compra, assim como falei de BPAC11, é semelhante ali, testando a média móvel 3 períodos,
algo semelhante para se arriscar a compra aí em GGBR4 pelo gráfico semanal. Quando a gente está fazendo executando a entrada pelo gráfico semanal, o stop é maior, porque a volatilidade é maior, a gente coloca menos capital nessa situação. E também, outro ponto a se destacar, o prazo da operação. Você está tentando ficar mais tempo posicionado, de 3 a 10 semanas. CSAN3, COSAN, ativo que vem dentro da tendência de alta no gráfico semanal, mas bem enrolado, ou seja, aquela que gera uma dúvida no sentido de ter algo muito longo para cima. Quando vem travado o movimento aqui para cima, você vai aumentando a probabilidade desse movimento fazer algo aqui para baixo. Até agora não tem nada confirmado para baixo. A última informação do gráfico mensal foi um candle forte para cima no mês passado, criando uma expectativa um pouco maior para cima. Só que ela já estava em cima da resistência ali na faixa dos R$25, número redondo. Então é um patamar bem relevante para o papel em termos de resistência. Qual seria a alternativa também de entrada pelo semanal? Semelhante a que eu falei de BPAC 11 e GGBR4. Superar a máxima da semana anterior, para tentar pegar algo para cima, stop aqui embaixo. Essa seria a principal alternativa de entrada de imediato. Se eu olhar para um gráfico diário, a tendênciazinha é leve de baixo, porque oscilou aqui embaixo, mas nada a ser feito no meu ponto de vista em termos de venda ou de compra. Ficaria mais para compra mesmo pelo gráfico semanal, que representaria anular essa sinalização de queda aqui, ó, reverter isso aqui e aumentar a expectativa de subida. Ecor 3, gráfico também semanal, que é uma das alternativas, né? Olha onde ela se encontra, ó. Era um fundo anterior que testou aqui suporte, resistência, chamada mudança de polaridade ou bipolaridade, o que era um suporte passando a funcionar como resistência. E aí a principal alternativa de entrada seria o quê? Primeira forma, superar a máxima da semana passada, 7,90. Ou seja, entrada ali para cima do 7,90 com stop aí para baixo da região aí de 7,44. E tentando pegar um movimento de subida, pelo menos olhando mais com carinho lá para a faixa dos R$9. A outra forma, querendo confirmação maior, é romper aí o 8,18, que seria um pivô de alta no ativo. Tá? Um pivô de alta. A gente dá até para falar assim, nossa, esse ativo está montando o ombro, cabeça, ombro invertido. Que esse aqui é até mais aqui ascendente, ombro, cabeça, ombro invertido, que tende o que é fazer, se poder projetar essa altura aqui para cima do ponto de rompimento. Essa é uma opção aí também de projeção de alta para esse papel. Mas primeiro tem que confirmar a sinalização de alta, como por exemplo o rompimento do 7,90, máxima da semana passada. Após Ecor, agora eu vou falar um pouco mais de gráfico diário, B3SA3. A ação teve uma semana bem ruim, ela fez uma semana aí com queda forte de 7,12% e parou em cima do suporte. Está aqui o gráfico semanal, vou deixar até ele do lado de cá, semanal do lado de cá. Está lá, forte ali em cima do nível de suporte, médias móveis. Beleza. Ok, pode se recuperar aqui nesse ponto? Pode até ficar enrolado também? Pode. Mas qual a alternativa de se arriscar? Arriscar comprar aqui agora pelo gráfico semanal? Não tem nenhum sinal de alta, então interesse maior seria arriscar pelo diário. Ela montou ali, apesar de estar montando isso abaixo, que é o ponto que eu não gosto muito, está montando primeiro entre as médias e abaixo do nível de antiga resistência, que era legal que tivesse se sustentado acima como suporte e não voltar a poder funcionar como resistência. Mas gerou um candle aqui de reversão, chamado de martelo, bem clássico a formação, que aumenta a chance de ter um movimento de subida, de recuperação contra esse movimento de queda. Aí a principal forma de entrada, superar a máxima desse último pregão de sexta-feira, 14,49, com stop aí para baixo dos 14,18. Então, se eu entrar em 14,50, teríamos um stop de 53 centavos para baixo. Então, a gente está falando no stop para baixo dos R$14, ou seja, lá na faixa de 13,97 seria o stop da posição executada pelo gráfico diário, tentando pegar uma recuperação. Desafio na região dos R$15 principalmente, e ficar atento nessa região aí dos 14,60, 14,70, por aqui assim, ó. Ficar de olho, se bater aqui e ficar enrolado, não conseguir ganhar força, vai aumentar a chance de ter algo mais para baixo em B3SA3. E TSA4 também pelo gráfico diário da mesma forma, né? Um movimento bem longo para baixo. Essa aqui já passou, até olhando para o semanal, já passou até de níveis importantes de preço como média móvel 3 períodos, mas está dentro desse movimento anterior de alta. Se a gente pegar aqui de uma tendência de alta pelo gráfico semanal, ideal que não tivesse recuado tanto. Quando recua muito,
reduz a expectativa de ter algo muito relevante para cima. Então esse é o ponto, né? Assim, a informação que tiramos nesse momento é essa. Mas não que nos impede a arriscar algum processo de compra após, por exemplo, pelo gráfico semanal, se tiver mais um candle aqui depois superar a máxima que no anterior, dá para arriscar a compra. Segunda forma de tentar antecipar isso é ter mais, pelo menos aqui mais um candle, dá até para executar na superação da máxima do pregão de sexta-feira, botar o stop para baixo e tentar pegar algo para cima. O ideal é que até entre mais aqui na região de suporte, para baixo dos R$10, mais por volta de 9,95. E depois lá na terça-feira em diante gera a superação da máxima que é na anterior para arriscar uma compra no papel. JBSS3, tendência leve de alta, mas presa na zona de resistência aqui, ó, toda essa zona de resistência, o papel está preso ali, não consegue ir muito longe, gerou ali um pivô de alta na sexta-feira passada, que não foi adiante, não conseguiu adiante, já veio aqui, perde a mínima dele, já gera um grande candle de alta, então bem difícil operacionalmente, deu até para compra de fundo ascendente, ok, mas em cima de toda uma zona de resistência, então tem um risco maior. Alternativa, comprar o pivô de alta, colocando stop abaixo da mínima do último pregão. Do pregão, na realidade, que gerou a superação da máxima aqui desse topo, que seria na faixa dos 39,25. Para quem já está comprado, stop para baixo da mínima desse grande candle aqui, de indefinição. É o que faz mais sentido, ou seja, lá por volta dos 37,05 seria o ponto de stop. A próxima ação, Sabesp, SBSP3. Essa aqui teria que corrigir um pouquinho mais para arriscar a compra, ou seja, bater ali na média para depois superar a máxima que era anterior para arriscar uma compra. Então dá para olhar no decorrer dessa semana, de terça-feira em diante principalmente, para uma compra de swing trade nessa ação que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, só que olhando para o gráfico semanal está ali num candle que se perder essa mínima aqui é a primeira sinalização para se ter algo para baixo. Tá? Mas como a correção foi mais lateral aqui, ainda cria-se a chance de arriscar essa compra tentando pegar um movimento um pouco maior para cima, sem exigir tanto para cima em termos de objetivo. E MGLU3, que é a ação que veio aqui forte para cima, anulou aí tendências de baixa, mas volta aqui para baixo e gera um cenário que seja de perda de força do movimento anterior de alta. Não deveria, tecnicamente falando, em termos de avaliação de força comprador e vendedor, ter voltado para baixo dessa região. No máximo, ela deveria ter vindo aqui e ter voltado para cima. No máximo. Se ficasse aqui em cima desse nível aqui, ficasse de lado, depois gerasse o rompimento, um pivô de alta, seria o cenário mais interessante. Mas voltou bastante. E aí, arriscar a compra aqui, com candle grande, já tinha comentado na semana passada, não seria a minha estratégia. Onde ela se encontra, que é, olhando para o gráfico semanal aqui, ó, abaixo dessa região ali, que foi bem suporte para ela, ali por volta dos R$ 6,20, em torno de 6,20, 6,35, abaixo dessa região, foco 6,35 aqui assim, ó, abaixo dessa região, pode até estender um pouco mais para cima. Se ela fizer isso aqui, ó, e gerar topo para baixo da média, foco em venda. Quanto mais afastado for dos 5,55, vou pegar o Fibonacci aqui em cima desse último movimento de subida, quanto mais afastado for da região ali dos 5,55, que é a retração de 61,8% Fibonacci de todo o movimento de subida anterior, desse aqui, ó, quanto mais afastado a venda for feita desse nível de preço, melhor para ter uma melhor relação risco-retorno. Se ela continuar caindo aqui, a outra alternativa seria buscar uma compra aqui perto dos 5,55 após um sinal de alta, sinal de fundo nessa região. Seria a possibilidade de compra de swing trade, arriscando mais, tá? Porque o cenário do papel ainda bem deteriorado, até com viésinho de baixa mais aqui de poder realmente vir aqui para essa região. Então tem um cenário mais desafiador e a alternativa sendo mais agressiva seria aqui mais na região dos 5,55 ou mesmo um pouco abaixo disso. E para venda, se ela tentar subir aqui, ficar enrolada, testando a média, bateu, gerou sinal de baixo, focando em venda de swing trade em MGLU3, principalmente se for abaixo dos 6,35. A entrada, por que mais próximo de 5,55, que mais distante de 6,35 também. Então ter esse afastamento, seja para o suporte ou para a resistência para compra, né, ser afastado da resistência, ou para o suporte para venda, se afastado do suporte, para ter uma melhor relação risco-retorno na posição.
É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse Radar da Semana. Desejo a você uma excelente semana. Mais curta novamente, a semana que tem feriado ali na quinta-feira. E sexta-feira ainda temos aí pregão. Essa semana eu vou estar ausente aqui, pelo menos das análises ali de fechamento ou do radar do mercado, porque eu vou estar em viagem, vou estar indo ali para Brasília, depois passo em Uberlândia, enfim, só volto para Ribeirão Preto lá para ou quarta-feira à noite ou quinta-feira de manhã já no feriado. E sexta-feira eu estou de volta. É isso, um grande abraço a todos vocês e uma excelente semana. Até mais.